Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Israel Soares, seja muito bem-vindo ao meu canal As Escrituras em Nossa Vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever, também ative as notificações do sininho para que você fique por dentro de toda a novidade de Deus para a sua vida. Muito bem, eu queria deixar para vocês hoje uma reflexão acerca da palavra de Deus, Provérbios, capítulo de número 22 e o verso de número 29. O verso de número 29 de Provérbios, capítulo 22, diz assim: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Veja que palavra maravilhosa. Sabe o que é interessante nesse texto aqui, pessoal? É que observar um homem, observar uma mulher diligente na obra do Senhor, ou na sua obra, ou em algum afazer da vida, ser diligente aplica a este homem ou a esta mulher uma disciplina consigo mesmo. É alguém que busca a excelência em si. E nós temos diversos exemplos na Bíblia de homens, mulheres que mostraram que, independentemente das suas situações, eles nos mostraram que é possível, é capaz, o homem é capaz de ser melhor do que aquela situação que ele está vivendo. Um exemplo disso é a vida por exemplo, de José. José, quando nós observamos toda a história de José teve sonho. Esse sonho que José teve o levou para a cova, né? Os seus irmãos tiraram ele da cova, tramaram de matar ele, não tiveram coragem, jogaram ele numa cova, como foi o caso. Eles venderam José para os ismaelitas que estavam passando a caravana, foi parar no Egito, vocês conhecem a história. Lá ele ficou na casa de Potifar, e esse capitão, na época lá do Egito, colocou José como governante da sua casa, um homem responsável pelo seu lar. E olha que interessante, José, se nós formos observar toda a vida de José, você vai ver que as tragédias que aconteceram na sua vida, você vai ver que as situações que poderiam empurrar José à decepção, ao desgosto, a alguém a dizer: a minha vida ela só vai de mal a pior. E quando ele chega no Egito, ele poderia ali, nós estamos falando de alguém que é jovem, com 17 anos de idade, a Bíblia vai dizer ali no livro de Gênesis, capítulo 37, se você quiser conferir lá. E você vai observar que José venceu, ele foi ali uma pessoa que trabalhou, e em tudo que ele fazia, a casa do seu Senhor passou a prosperar. A casa do seu Senhor começou a ser abençoada por Deus. Sabe por quê? Porque uma coisa é a bênção de Deus já repousar sobre você. Outra coisa é você buscar fazer com excelência alguma atividade, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no colégio, seja na faculdade, seja onde for. Quando você tem diligência, essas coisas elas apontam para prosperar. Você é bem sucedido no que faz. E José é um exemplo disso. Ele começa a se destacar, Deus vai abençoando a vida dele. É claro que acontece uma situação ali da mulher de Potifar, depois ela tenta destruir a imagem de José, tenta caluniar ele, dizendo que ele havia tentado violentá-la, e isso não vem ao caso do texto, mas mesmo ele passou por essa situação também, foi preso, né? E tudo isso a gente está falando de alguém que era escravo no Egito. A gente está falando de alguém que estava no Egito como escravo. E nós vemos depois que ele vai preso e ele também prospera na prisão. Sabe por quê? Porque eu abro um parênteses para dizer algo para você. Independentemente de onde nós estivermos, seja em nosso território, seja em outro país, seja no trabalho, na casa, seja no seio familiar,
existe uma marca na vida de um homem, de uma mulher, chamado determinação. As situações podem mudar, mas essas situações não mudam quem é você. E é isso que é importante, sabia? E é isso que não mudou José. José não teve a sua personalidade mudada por conta do lugar que ele estava. Ele estava em um lugar estrangeiro, longe do pai, longe dos irmãos. Poderia se tornar ali um jovem revoltado com a vida, buscado caminhos tortos, mas não. José sabe o que ele faz? Ele faz exatamente o que Provérbios aqui está dizendo. Viste um homem diligente na sua obra? É uma pergunta. Você já viu? Você é um homem ou uma mulher diligente? José era. E José foi prosperando, e Deus foi abençoando a vida dele, a ponto dele ficar responsável pela prisão. É de acreditar nisso. Você vê um prisioneiro cuidar da prisão? Então, José era esta pessoa, porque havia diligência na sua vida, nas suas mãos havia determinação. E o texto vai dizer que, aqui em Provérbios, capítulo 22 e 29, que perante reis será posto. Bom, vocês sabem qual é o desfecho da vida, da história de José. José cai num poço que seus irmãos o jogam, vai parar no Egito, do Egito fica numa boa, aparentemente, vamos dizer um linguajar assim, fica ali, a esposa de Potifar calunia ele, e ele vai parar numa prisão depois, e mesmo diante de toda essa situação, José está lá dentro da prisão, e olha que interessante, ele consegue, mesmo em situações terríveis, piores, ele está ali diante de um copeiro, está diante de um padeiro, melhor dizendo, né? E ele está também diante de um copeiro, né? É um copeiro mesmo. Ele está diante de um copeiro, e quando ele está ali, nós vemos que aqui no capítulo 40 de Gênesis, nós vamos ver aqui no capítulo 40 de Gênesis, tem aqui o padeiro, né? Como eu falei, e esse padeiro, também temos aqui o capítulo 40, o verso de número 9, é isso mesmo, copeiro mor. E temos aqui o copeiro, né? Só para não falhar a memória aqui, para a gente não falar aqui algo sem saber se é realmente isso mesmo, mas é mesmo. Então nós vemos aqui a situação do copeiro e vemos aqui a situação do padeiro, e os dois têm sonhos e eles contam a José, e José interpreta, né? O sonho do padeiro cumpre, esse padeiro é condenado, o sonho do copeiro também se cumpre, ele é restituído. E sabe o que eu acho interessante? Quando José está na prisão, ele poderia ficar ali bravo, arrumar inimigos, ser uma pessoa amarga, porque vamos cá entre nós, né? Olha a situação desse jovem, né? Sai do seio dos seus pais, né, da sua família, seus irmãos tramam contra a sua vida, ele é tido morto, ele é sepultado. Imagine alguém ser sepultado vivo na memória de seu pai, e sabe o que acontece? É uma coisa extraordinária. Ele continua sendo determinado, ele continua acreditando que, independentemente do que aconteceu lá atrás, é necessário continuar avançando para frente. Às vezes a nossa vida é assim que a gente tem que se comportar, sabia? Tem situações lá atrás, tem muita bagagem atrás de nós, né? Muita coisa no passado, muita coisa triste para se lembrar, e às vezes a gente quer ficar puxando carroça, né? Puxando essa bagagem para frente junto com a gente. Tá errado isso daí. Você tem que olhar para frente, tem que aliviar o coração, focar os seus pensamentos e cair dentro dos seus planos, dos teus sonhos e realizá-los. José seguiu com a sua vida, e dentro desse cenário aqui, ele estava dentro da prisão, e ele pediu até para que o copeiro se lembrasse dele. No capítulo 40 aqui, o verso de número 14, né? Capítulo 40, verso 14 de Gênesis, olha o que ele diz. José diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão,
e que me faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Quer dizer, José criou ali um vínculo, né? Vamos assim imaginar, de uma amizade, de um diálogo, de alguém que ele conseguiu se aproximar e viu uma boa chance de sair dali. O sonho do padeiro se realizou, ele não foi nem bem um sonho realizado, né? Foi uma condenação, foi cumprindo a interpretação do sonho, né? Vamos pensar assim que é melhor. E o sonho do copeiro, sim, né? Fica mais uma linguagem até melhor de dizer que se realizou, porque ele foi restituído para servir a Faraó. E José quis aproveitar o gancho, falou: vai lá, ó, lembra de mim, tenha compaixão de mim, ajuda eu a sair daqui, ó, dá uma força. E José ainda fica esquecido por mais 2 anos ali, e nada acontece, até que Deus dá um sonho para Faraó, e Faraó se atormenta com esses sonhos, né? São 2 sonhos, o sonho das vacas gordas e as vacas magras. As magras comem as vacas gordas, e depois as espigas magras comem as espigas gordas, e Faraó se atormenta com esse sonho, e não tem ninguém no reino de Faraó, do Egito, que saiba dessa situação, saiba interpretar, até que esse copeiro se lembra de José. E é aqui que entra Provérbios, né? O Provérbios que nós estamos lendo aqui, o capítulo de número 22 de Provérbios, e o verso de número 29, né? Perante rei será posto. É nesse momento que Faraó citado a Faraó o seguinte: ó, tem um rapazinho aí, olha, eu conheci ele na prisão, naquela situação que eu estava, e ele é bom em interpretações. Então o Faraó manda chamá-lo. Eu abro outro parênteses aqui para falar para você uma coisa. Às vezes a vida da gente nos leva a situações adversas, como eu já tenho dito. Mas se você é uma pessoa diligente, eu estou falando com você, se você é diligente, se você faz tudo certo, se você se empenha, se você acredita que vai dar certo, que vai realizar os seus sonhos, deixa eu te dizer uma coisa: na hora certa vão chamar você. Na hora certa vão falar: olha, estão precisando do seu trabalho, olha, estão precisando da sua habilidade, do seu talento. Estavam precisando, gente, do talento de José. Dá para acreditar nisso? Estava lá na prisão, esquecido, foi parar dentro do palácio para que o rei o ouvisse. Sabe o que diz ainda? Ó, visto um homem diligente na sua obra, perante o rei será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Então olha que interessante. Tem muita gente aí se dando bem na vida, né? Tem muita gente aí vendo as coisas acontecer. Mas aquele que é diligente, ele não vai ficar com os de baixa sorte. Até porque acreditar só em sorte não dá muito certo na vida não. Mas quando você acredita na palavra de Deus, você acredita que agradecer a Deus todos os dias pela manhã que Ele te dá, pelo fôlego de vida que Ele te dá, pelas ferramentas das inteligências, né? A inteligência emocional, a inteligência que você vai usar como uma ferramenta para o seu trabalho, onde você vai ser um homem, uma mulher habilidosa, habilidoso no que vai fazer, vai servir o próximo, vai prosperar a vida das pessoas com seus conselhos, vai prosperar a vida das pessoas também acreditando nos sonhos dela. Eu tenho certeza que você deixa de estar com os de baixa sorte e sobe para o degrau daqueles que são postos diante de reis. Eu tenho uma palavra profética para você: você vai ser posto diante de reis, de pessoas que vão te arrancar de onde você está. Talvez onde você está hoje você só está sofrendo, chorando, desanimado, desanimada, mas esta palavra vem hoje para você, para lhe dizer que você hoje vai ouvir o Faraó, o rei aí, chamar você, porque ele vai precisar de você. Tem situações e circunstâncias que Deus cria para que a sua oportunidade apareça, e ela está aparecendo hoje através desse vídeo. Eu espero que você esteja gostando, né, dos vídeos que estão sempre sendo postados. Compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe a vida dos seus amigos, dos seus familiares, chama eles para conhecer o canal, para também curtir os vídeos, para também se inscrever no canal, e eu tenho certeza que as bênçãos e novidades de Deus para a nossa vida vão ser acrescentadas todos os dias. Temos todos os dias aqui, sempre que você ouvir um vídeo, ouvir e ver estes vídeos que vão sendo postados,
Você sempre vai ver exemplos da Bíblia claros, que cabem bem nos nossos dias, né? Temos um Deus maravilhoso, olhando para nós, os seres humanos, com as mãos cheias de vontade de abençoar. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós damos um passo, porque Deus já deu o passo dele adiante de nós. O Rei vai te chamar. Seja uma mulher, um homem diligente. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Até lá então.